Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo as perguntas dos inscritos. Então, sem perder tempo, vamos logo direto para as perguntas, que o ritmo aqui tem que ser frenético para responder tanta pergunta complexa em tão pouco tempo. Então, bora! Vamos começar pela pergunta do Slupko J. Ele perguntou aqui qual a razão do comunismo e a mentalidade anticapitalista ter se espalhado tanto pelo mundo. Primeiro, que a mentalidade anticapitalista e o comunismo, apesar de estarem intimamente ligados, elas são coisas um pouquinho diferentes. Então eu não vou pegar aqui as duas coisas, juntar numa só e dar a mesma razão para os dois terem se alastrado tanto pelo mundo, como se elas fossem a mesma coisa. Não. Nós estamos lidando com dois temas diferentes. O comunismo, como doutrina social, filosófica e econômica, foi teorizada, como vocês bem sabem, pelo Karl Marx, ali no meio do século XIX, e foi basicamente uma tentativa de combate ao capitalismo e a proposição de um sistema coletivista. E é aqui que entra a mentalidade anticapitalista. Como o Mises bem descreveu no livro A Mentalidade Anticapitalista, a criação, bem como a propagação da ideologia comunista entre a sociedade, só é possível pelo sentimento de ódio ao capitalismo dos indivíduos pertencentes a ela, principalmente dos líderes políticos e intelectuais dessa sociedade. Pois é muito mais fácil clamar por um sistema que nivele todo mundo por baixo do que reconhecer que a sua falta de sucesso se deve muito mais às suas escolhas do que uma suposta culpa do capitalismo. Então o sentimento de inveja quanto ao sucesso dos outros, aqui sucesso tanto financeiro quanto de status social, foi e é o que mais espalhou e espalha o comunismo pelo mundo. Além, é claro, do desejo por poder. Já que eles não conseguem obter isso com base no esforço, eles apelam para a força. É típico dos comunistas. E certamente existem centenas de outros fatores que corroboraram para o crescimento da doutrina marxista, mas eu prefiro ficar com Mises nessa e dizer que é o sentimento de inveja e o sentimento de cobiça do que é alheio o maior responsável por tornar o comunismo uma doutrina comum na sociedade. Em resumo, obviamente. Agora, partindo para a segunda pergunta, ela vem do Caio Marco, que quer saber: você é conservador, mas defende o separatismo. Por quê? Porque não existe nenhuma contradição lógica que me impeça de ser conservador e separatista ao mesmo tempo. O separatismo, ele somente visa o direito natural que os indivíduos têm de se associar com quem eles quiserem. Se eu não me identifico com o Estado brasileiro, é um direito meu declarar secessão e me separar dele, não me associar com ele. Mas, diferentemente do que deveria ser, o que acontece é que o Estado brasileiro, como qualquer outro Estado, é autoritário e dominador, e por meio da coerção e da ameaça, ele me impele a fazer parte dele, sem possibilidade de rescisão. Agora, o que eu vejo mesmo como contradição, ou melhor, hipocrisia, é quem ataca os separatistas por querer separar o Estado do Brasil, mas por outro lado comemora o 7 de setembro, que surgiu justamente a partir de um movimento separatista. O Brasil só é Brasil, por assim dizer, porque declarou independência de Portugal. Então, por que cargas d'água eu não posso pegar o meu estado, no caso São Paulo, e declarar a independência do Brasil também? Eu convido os antisseparatistas a responder isso com lógica dedutiva e não tratando isso com relativismo conforme lhe apetece. Por fim, o Thales Cauã perguntou: como você é conservador se na moral judaico-cristã as drogas não são aceitas? Assim, eu sou conservador, eu sigo a moral cristã, eu abomino qualquer tipo de droga, eu já deixei isso bem claro nesse canal. Inclusive, eu desde sempre preconizo que todos que usam drogas que se abstenham disso, pois é um ato completamente imoral, além de fazer muito mal para a saúde. Contudo, eu não posso interferir na liberdade de outros indivíduos que, por livre e espontânea vontade, escolheram entrar no mundo das drogas. Eu posso chegar, aconselhar o indivíduo a largar o vício, mas puxar ele pelo braço e proibi-lo de fazer suas próprias escolhas não é uma coisa justificável, pois a prática de ingerir, de tragar ou de injetar substâncias em seu próprio corpo
não configura uma violação de propriedade alheia. Logo, não é crime e não poderia, em qualquer realidade possível, ser proibida ou punida juridicamente. Para finalizar, aceitar a guerra às drogas que o Estado empreende hoje, além de antiética, por se tratar de uma ação que viola propriedades injustificavelmente, ainda é imoral, pois o Estado não tem nenhuma legitimidade para exercer o papel de guia moral de uma sociedade. Esse papel é da família, da religião, até da comunidade, mas não de uma entidade moralmente deplorável. Enfim, o vídeo hoje foi mais curto mesmo. Por hoje é só. Like se gostou, se inscreve e ativa aí o sininho, caso você ainda não tenha feito. Comenta aí embaixo a sua opinião, com educação e respeito, obviamente, como sempre. E no mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.